10h34, bom dia, 9h34. Bom, para encerrar esse assunto costureiras e preço de mecânico, e, enfim, que começou com uma senhora reclamando do preço que cobraram de uma saída para atendê-la numa máquina de lavar roupa. Começou com a máquina de lavar roupa e terminou nas máquinas de costura. A nossa ouvinte, a Neia Linhares. A Neia do telefone 479-9673-2500. Ela diz o seguinte aqui no telefone, na mensagem dela: oi, bom dia. Concordo, vocês estão falando sobre mecânico e procura mais barata. Eu paguei R$80 uma visita, R$80. Meu mecânico é super profissional, não paga, se chama no mesmo dia, tem garantia de 24 horas. Não entendi a frase aqui final, mas ela está dizendo que tem garantia de 24 horas. Ah, não se paga se chamar mais uma vez, porque tem garantia 24 horas. Entendeu? Então, ele consertou, em 24 horas deu problema, chama de novo, ele não cobra. Ô, companheira, ô, Neia, ô Neia, manda o telefone do teu mecânico, querido. Acho que nós temos que divulgar aí pro pessoal. A gente divulga de graça aqui, não tem problema não, tá? Não precisa dizer o nome do cara, mas manda o número do telefone do teu mecânico. Ou quem quiser falar com a Neia, vou repetir aqui o telefone da Neia, então. Isso. Neia. Adiciona a Neia aí. É 99673-2500. 99673-2500. A Neia tem um mecânico aí que trabalha por R$80 a visita e dá a garantia de 24 horas. Eu acho que garantia todos eles dão, né? Todos eles oferecem essa garantia. Ela mandou aqui o telefone do mecânico. 992290379. Coloca na tela aí, ô Adriano. 992290379. Vou repetir mais uma vez. 992290379, tá bom? 992290379. O que tem? Pode falar. Eu não entendi. Tela. Ah, tá na tela? Ô, Adriano, tá na tela aí o telefone do cidadão. 992290379. Acho que ele não acompanhou ali, mas enfim, quem tiver algumas dúvidas, entra em contato conosco aqui, tá bom? Vamos lá, tá aqui o Orlando Soares Filho, presidente do Sinceb. Bom dia, Orlando, tudo bem? Bom dia, Dilei, bom dia, ouvintes. O que você tem a dizer sobre tudo isso? Você que é sindicato? Não, queria entrar na conversa aí um pouquinho, dizer que nesses R$94 aí das 1.000 toalhas, a gente até em comemoração aos 30 anos, estamos comprando 30 toalhas para dar aí no evento nosso. A gente procura, quando traz um evento, ou mesmo que venha alguém nos visitar, a gente procura dar um presente ou um brinde de Brusque. Então aqui nada melhor que toalhas. Então nós pegamos também de Guabiruba, Botuverá, que é a nossa base, dizer que pagamos 30 e poucos reais uma toalha e para ser feita ali, né, confeccionada, custa 9 centavos essa mesma toalha. E lembrando, Dilei, que isso aí é a terceirização. Hoje de manhã eu estava acompanhando a rádio e vocês estavam falando do R$500 do FGTS. Elas não têm FGTS, não tem 13º, não tem férias. Então, nesse centavinho está embutido tudo isso aí também. O que o empregado registrado tem, elas não têm, que são as verbas trabalhistas, né, agregado aos salários. A gente sabe que o pessoal dessa área aí trabalha pra caramba. Eu conheço algumas senhoras, famílias, não é nem que começa 5 horas da manhã e vai até 10 horas, 11, meia-noite. É uma coisa, é uma crueldade. Mas enfim, precisa viver, né? É por isso que o nosso povo aqui não tem cabeça para ficar pensando em bobagem, pensa realmente em trabalho, a nossa região aqui. Isso eu tava imaginando, a gente quando era criança aí, que o pessoal tinha um horário que trabalhava na fábrica, outro horário fazia já a sua terceirização, cuidava da sua horta, cuidava do seu animal. Então sempre Brusque teve essa vocação, essa vocação de trabalhar, né, Dilei? Eu conheço
conheço alguns aí que trabalham, eu conheço um marceneiro que durante a manhã até um meio-dia trabalha numa marcenaria e à tarde faz serviço em casa. Conheço algum dos meus setores também ali da prefeitura, do SAMAI, que tem professora que trabalha na rede estadual e dá aula particular à noite, uma coisa assim, não é verdade? Exatamente. E aí colegas que trabalham durante o dia, durante a semana, e à noite, durante o final de semana trabalham na FIP e tal. Essa é a necessidade de sobrevivência. Exato. Orlando, vamos começar pela federação. Você assume a presidência da federação, é isso? A última vez que nós estivemos aqui, nós estávamos dizendo que estávamos fazendo campanha para a eleição da federação, chapa única, por unanimidade dos presentes. A gente foi eleito, já estamos com a agenda já de presidente, embora vamos assumir oficialmente só dia 16 de dezembro. Amanhã estou organizando a eleição do sindicato de curitibanos. Não estou lá hoje, no final da tarde, porque à noite, às 18 horas, nós vamos ser das 15 entidades que vão estar na Câmara de Vereadores sendo homenageadas com a comenda de honra ao mérito associativo lá. E sexta-feira à noite em Pomerode, num evento dos trabalhadores lá, e terça que vem Água Doce, que fica lá para lá de Xanxerê, perto de Xanxerê, numa assembleia de servidores lá que querem fazer um evento lá, uma reunião, uma assembleia para homologar um acordo, e como é o primeiro acordo e nós já temos experiências aqui em Brusque, o presidente da entidade lá nos convidou para ajudar a entender como é que se faz um acordo. Então a gente em uma semana estou com 3 atividades fora de Brusque, além de uma série de atividades aqui em Brusque. Olha, antes de continuar aqui com o Orlando, eu sei que o Orlando vai deixar isso acontecer, porque ele é um cidadão que quer as coisas, né, Orlando, da forma correta. Uma senhora está mandando uma mensagem aqui, a G, tá escrito G aqui ela está dizendo o seguinte, eu vou ler aqui. Bom dia, falando ainda em mão de obra, sobre máquina de lavar, aconteceu comigo umas 3 vezes, tive que chamar alguém para arrumar e sinceramente teve empresa que chegou aqui, o preço foi alto, até a peça que trocaram queriam levar embora. Pesquisei e achei um senhor que arruma e cobra muito barato e vem do bairro São Luís até o começo da Guabiruba por R$60. Opa! E paguei pelo conserto. Essas empresas grandes sugam da gente, sim. E esse senhor é muito correto, uma pessoa que não subiu na vida por ser honesto. Infelizmente é assim, honesto vive lutando a cada dia para sobreviver. Verdade, Eugê, verdade. Ele deu o nome da pessoa aqui. É o Eurico, telefone do Eurico. Anote aí, quem quer consertar a máquina de lavar roupa. De 80 agora por 60. Anota aí. Eurico. Diz que é barato e é honesto. Tomara que seja eficiente também. Imagino que seja, porque consertou, né? 99902-4240. 99902-4240. E 3355-9832. O convencional. 3355-9832. Pronto. Quem não pegou, liga pra cá. Manda uma mensagem pra cá que a gente repete aí no ar ou manda pelo WhatsApp, tá bom? Odilei, pois não. É sobre isso aí, eu tinha comentado em off aqui antes do programa entrar no ar, que chamar técnico de máquina de lavar ou de geladeira, tu já sabe que é 30% a 50% do valor de uma nova. Daí tu fica naquela, vou comprar nova ou vou mandar arrumar? Parece que é padrão. Tu chegou para fazer uma reforma, fazer um conserto da tua máquina de lavar ou da geladeira, é 30% a 50% de uma nova. Eu já tenho por experiência própria de saber. Aí tu fica com o trambolhão quebrado em casa ou tu manda reformar. Normalmente eu tô mandando reformar, mas que dá vontade de comprar nova, dá. Sim. É verdade. Dependendo do valor. Se custa a média de R$200, R$300 para consertar uma máquina,
você vai dar de entrada numa loja, numa máquina nova e pode Tem umas coisas absurdas, é verdade. Proporcionalmente, às vezes é mais caro você consertar do que você comprar uma máquina nova. O que significa essa você assumir a federação, do ponto de vista de Santa Catarina e mesmo em relação a Brusque? Porque, me corrija se estiver errado, Orlando, Brusque tem um sindicato atuante e é um sucesso em relação aos resultados das negociações, né? O que eu ouço por aí de pessoas que trabalham em outras cidades e que são sindicalizadas também, que a eficiência não é tão grande. Prefeituras como, por exemplo, Joinville, que é uma prefeitura... Joinville, quantos funcionários públicos deve ter Joinville? 30 mil? Proporcionalmente deve ser 4 vezes a de Brusque, deve ter em 16 a 20 mil servidores. Exato. Blumenau é a mesma coisa. Blumenau deve ter mais de 10. Eu ouço às vezes pessoas que trabalham em prefeituras como essa reclamando que o sindicato não é tão eficiente. Você acha que a tua presença na federação é também para ajustar um pouco o trabalho dos sindicatos no estado, dentro da área do serviço público? Em parte, sim, Dilei. A nossa federação, ela tem uma linha. Na verdade, o movimento sindical tem 2 linhas. Uma que a gente chama que é do enfrentamento e outra que é o da negociação. Costumam chamar mais de pelego, essas coisas assim, pejorativamente. Mas o que acontece? Nós buscamos a negociação. Aqui, por exemplo, em Brusque, nós não temos vereador de estimação. Todos os 15 vereadores a gente conversa, inclusive estamos sendo hoje agraciados com uma comenda. Nós conseguimos abrir portas de negociação e a gente busca o ganha-ganha. Às vezes, dependendo do sindicato e a linha política desse sindicato, eles jogam a categoria contra o patrão, contra o gestor que está naquele momento, simplesmente porque não é o gestor com quem eles gostariam que estivesse lá. E aí acontece o perde a gestão porque fica no enfrentamento lá e perde o trabalhador porque não tem um reajuste de salário. Então, isso com o desmonte da entidades sindicais aí pelo Temer, isso aí é essa nossa forma de negociar, que para mim era uma forma exitosa, em que o trabalhador, de certa forma, tinha uma perspectiva de ter a recomposição das suas perdas, tinha ganho real. Isso com a reforma trabalhista e a sindical, ela fez com que os patrões saíssem da mesa de negociação e, por um outro lado, o sindicato de negociação, que é o nosso sindicato, ele enfraqueceu para o modelo de sindicato de enfrentamento. Felizmente, mas a gente foi chamado, tenho certeza, pelos demais sindicatos para tentar uma solução dessa crise. E eu tenho certeza, estou aqui repetindo as palavras do nosso presidente da confederação, que vai vir aqui no dia 1º, nós estamos passando por essa crise, mas quem sair dessa crise vai sair com um novo modelo de sindicalismo, que vai sair dessa crise, vai ser um novo modelo de sindicalismo. E me botaram, ao botar a Brusque, eu como presidente da federação, eu vou ser uma das pessoas, que está pensando esse novo modelo de sindicalismo aí para o Brasil. Falando da crise do sindicato, o que é necessário, Orlando, para sair dessa crise, para resolver essa situação, desse enfraquecimento que tu achas? O que está faltando? Qual vai ser o caminho? O caminho é sentar na mesa e negociar. Não tem outra. Essa coisa de enfrentamento, essa coisa de fake news, essa coisa de sindicalista é bandido, patrão é bandido, isso não leva ao distanciamento e a perde. Nós viemos aqui com o servidor de Brusque hoje, ele tem um padrão salarial acima da média, se ousa até dizer, um dos melhores do estado de Santa Catarina, fruto de uma negociação salarial e de um enxugamento também, uma preocupação do sindicato
eu sempre falo, já falei várias vezes aqui, com a galinha dos ovos de ouro. A gente não pode matar a prefeitura. Então, algumas vezes nesse meio tempo, nós parcelamos até o nosso reajuste quando a coisa estava difícil. Seja no governo mais popular, como foi o governo do Paulo, seja no governo mais conservador, como foi o governo do Prudêncio, a gente negociou e saímos aí ao final ganhando. E a prefeitura também, naquele momento que passava por uma crise, também passou essa crise. Então, precisa negociar, precisa sentar na mesa e achar um entendimento. Não tem como enfrentamento acontecer como está acontecendo hoje no Chile. Você está dizendo isso aqui, e a semana passada o Molina esteve aqui na Rádio Cidade. Não sei se o Chico estava presente, Chico, era o Chico que estava conosco aqui, eu não lembro mais. Era o Valdomiro. O Molina esteve aqui. O Molina reclamou e justificou a situação atual, além dessa crise econômica que o Brasil está vivenciando, isso é inegável, né? Também as várias ações que essa administração tem, houve decisão da justiça, né? De outra, por exemplo, ele citou uma ação, uma coisa absolutamente maluca, que talvez o cidadão às vezes não tome conhecimento disso e não quer saber também, né? O cara quer saber da rua dele asfaltada, da rua limpa, da água entrando no cano e saindo em casa. A verdade é essa, certo? Disse ele que as administrações do Ciro, do seu Hilário, do Danilo Moritz não pagaram o ECAD da FENARRECO, direito de cada das músicas. 3 milhões de reais. Isso não tem a ver com o servidor público, mas estou dizendo. É um exemplo. É um exemplo. Eu poderia citar várias nossas. Pois de vocês aí, de não cumprimento de acordo. Passou 20 milhões, né? De não cumprimento de acordo perante lei que foi aprovada pela Câmara. Aí tem outros tantos. Aí, me diga, não acabar com a galinha dos ovos de ouro, ou seja, não acabar com o serviço público, não colocar a faca no pescoço de quem está no executivo. Como você acha que é possível isso, né? Quando o servidor está em cima do presidente do sindicato cobrando o que quer e não você pode chegar lá e negociar de um jeito, mas às vezes o servidor não concorda, né? Mas como resolver esse problema? Porque daqui a pouco o cidadão vai culpar o servidor público por isso. Porque o prefeito chega aqui, independente de quem seja, ele vai dizer o seguinte: eu não tenho mais dinheiro para fazer obra. Não tem mais dinheiro para fazer obra. E o que está se arrecadando hoje está se pagando de folha de pagamento e pagando dívida que deixaram com o servidor público. Como é que consegue esse equilíbrio, Orlando? Edilei, primeiro, a gente lembra que o secretário Molina esteve aqui várias vezes e ele fez aí uma conta exponencial em que de 50 passava para 58, chegava a 60, eles teriam terminando o mandato com 70, 80% da arrecadação para folha de pagamento. Você fala que a matemática dele não é a mesma? Não é a mesma que a nossa. A gente teve recentemente na Câmara o vereador Jean Pirola, inclusive elogiando as contas da prefeitura, passou lá, porque ele faz parte, ele é presidente da comissão lá, ele apresentou que as contas estão equacionadas e graças, inclusive, ao trabalho da prefeitura, mas também graças um pouco ao sindicato, porque o sindicato, ele tem técnicos, nós temos economistas, nós trabalhamos com o Diese e que preparam números para nós entrarmos na negociação. Então, quando a gente vai para a negociação, a gente não vai com aquela discussão é louca. Não, nós queremos 10%, nós queremos que você tira 30% dos comissionados. Não, nós sabemos quanto que a folha do comissionado compromete, quanto que está a arrecadação do município, quanto que a folha do município tem, quantos efetivos, quantos ACTs. Então, a gente vai munidos de números para fazer uma negociação de alto nível, de nível. É por isso que a gente tem a certeza e
primeiro tínhamos certeza que as contas elas não eram aquelas do secretário, mas também nós tínhamos a certeza de levar um número realista para a negociação. Quando alguém se levanta numa assembleia e pede, não, porque o meu salário está muito baixo, não sei o quê, a gente apresenta, antes de apresentar os números e antes de aprovar o número inicial para a negociação, a gente apresenta os dados econômicos realistas do momento que a prefeitura está passando. E temos resposta tanto para a categoria como para a prefeitura. Então é por isso que a gente vai sempre consciente para a negociação e mais tranquilo às vezes com relação aos nossos números. E a gente também tem uma outra coisa, a gente defende a lei de responsabilidade fiscal. Então todos os municípios aí, ele tem um limite de gastos, que é o 51,3 e 54 tem que tomar medidas. Então a gente vem aqui acompanhando e lutando e trabalhando dentro do limite de responsabilidade fiscal. Guabiruba, por exemplo, com as águas lá em Guabiruba, houve uma melhora significativa com a arrecadação da água para o município e o prefeito inclusive agora recompôs a perda. Primeiro recompôs em março, era 3,90, se não estou enganado, ele deu 5. E deu mais, e nós tínhamos negociado 1,65, ele deu mais 3 agora. E ele disse que ele tem uma margem ali, ele poderia ter chegado a 5, mas ele não sabe como é que está o início de governo federal, não sabe como é que vai vir as repasses, e ele repassou 3. Então, olha como os números que a gente acompanha lá, eles são importantes. Então, é através de dados técnicos que a gente apresenta para a categoria e para a prefeitura de lei. Pois não, Francisco. Lembrando que faltam 5 minutos para as 10 horas. Então, rapidinho. Quando se fala nessa questão do servidor, bom, hoje nós temos um assunto que provavelmente, futuramente, vai voltar à tona em âmbito nacional, que fala sobre a questão da estabilidade. Tudo bem, primeiramente pode se tratar de uma possibilidade real do fim da estabilidade do servidor público, por exemplo, ou federal. Mas isso é um efeito cascata. Se realmente acontece lá, vai respingar futuramente para os municípios. Como é que o sindicato vê como a possibilidade em que o governo, de repente, projeta talvez ainda para um futuro próximo, tentar de alguma forma acabar com a estabilidade do servidor? A estabilidade ela já está na Constituição Federal, nessa atual e muitas anteriores. E ela é uma garantia do cidadão e do Estado contra o gestor do momento. Então a gente poderia aqui fazer um debate aqui de 1 hora sobre a questão da estabilidade. Por isso que nos preocupa a estabilidade. E principalmente, se o debate da estabilidade vier, ela vai vir trazendo as exceções, as excrescências e não a realidade do servidor público ou do trabalhador no serviço público. Então ela vai pegar fatos isolados e vai transformar aquilo como uma espécie de fake news. E isso que nos preocupa nesse debate do fim da estabilidade ou do aprimoramento da meritocracia, que chama, né? Que é aferir o mérito se o sindicato, se o servidor está capacitado ou não está capacitado para continuar no serviço público. Lembrando que a estabilidade, na nossa opinião, ela já acabou já faz tempo, desde que é permitido ao servidor que cometeu alguma infração a ele ser punido disciplinarmente, seja através de advertência, suspensão e até exoneração do cargo. E aqui em Brusque são várias, tem filas de averiguações para ver as disponibilidades dos servidores públicos. Então, o que nos preocupa é transformar esse debate em trazendo as exceções e transformando o servidor público como vilão dessa história. Muito bem, só lembrando que então hoje nós teremos aí a presença, hoje não, perdão, desculpa, amanhã? Vai ser amanhã, né? Quarta-feira. Faça o convite então, Orlando, para essa palestra então, horário, local. Não é amanhã, é dia 1º. Francisco, aí você me quer. Dia 1º. Eu vou Agora eu abri aqui, então tô João Domingos. João Domingos, presidente da Confederação. São 42 federações, a FETRAMESC, a qual eu vou presidir, é uma das 42 federações em nível nacional com que ele coordena. E isso dá em torno de 1.800 sindicatos. Nós conseguimos fazer com que ele também faça um debate à tarde só com o movimento sindical de Brusque, então, através do Fórum Sindical. Então ele vai ter 2 momentos. O momento do Fórum Sindical à tarde e à noite, então, já o momento de trazer mais, falar especificamente sobre o servidor público, já que ele está em Brasília, já que ele está
acompanhando toda essa situação da reforma da segunda reforma trabalhista e sindical que está vindo por aí. Então o João Domingos vai estar fazendo um debate com o movimento sindical à tarde e à noite com nós servidores públicos. Eu aproveito para convidar os servidores públicos para se inscreverem, porque as vagas são limitadas. A gente não pegou um auditório grande, pegou o auditório do Sindicato da Construção Civil, já porque sabemos que é véspera de feriado, é uma data complicada, mas eu estava aqui antes fora do ar, já tinha várias inscrições aqui dizendo, fazendo como escreve. Então, as inscrições elas são limitadas, dando preferência para os diretores e para os representantes dos locais de trabalho, que são os que estão diretamente envolvidos com o sindicato, né? E o sócio que quiser fazer também tem algumas vagas para os sócios também. Então, procurem o sindicato, procurem lá nosso balcão de atendimento, que lá vai ter uma ficha de inscrição para as pessoas. E acabando aquelas vagas é a quantidade máxima que nós podemos comportar ali no auditório. Perfeito. Dia 1º de novembro, então, o evento. Isso. Mas tem uma perguntinha aqui, rapidamente. Estão perguntando aqui por que deixa eu ver aqui. Por que a justiça... deixa eu ver aqui. Os processos administrativos, por que não terminaram em exonerações? Processo administrativo da prefeitura. Terminam. Aqui a gente Quantas exonerações nós tivemos na prefeitura nos últimos tempos aí por processos administrativos, Orlando? Não sei te dizer, a gente acompanha dos sócios, né? Nós temos aí nós fizemos a defesa dos sócios e indicamos representantes, mas nós damos liberdade para o representante que nós indicamos na comissão para ele fazer o julgamento. Nós não interferimos. Faz a defesa de todos eles? Só dos sócios. Dos sócios interessados, né? Às vezes tem um sócio que tem um amigo que é advogado, tem um parente ou conhece alguém que da área. A gente vai fazer o seguinte, até já que o nosso tempo está estourado, Orlando, nós vamos te trazer aqui uma outra, talvez na semana que vem, para a gente falar sobre esse assunto, que é um assunto que me interessa também, porque há uns 2 meses atrás o próprio Molina nos disse aqui da reintegração, né, de alguns funcionários públicos que, segundo a própria prefeitura, não tem mais condições de trabalhar e ganham na justiça o direito de voltar ao trabalho. E até com algumas situações aí de problemas com o próprio cidadão, né, que procurou o serviço público, foi mal atendido e mesmo assim não adiantou. Se você pudesse fazer esse levantamento junto ao sindicato para trazer aqui pra gente. Eu tenho de ler, por exemplo, assim, casos em que porque são 3 processos diferentes. É o processo administrativo, é o processo civil e o processo criminal. Sim. Então eles correm separado. Tu pode ser condenado no criminal e não ser condenado no administrativo, ou o contrário também acontece. E daí para mim é uma injustiça. Por exemplo, o cara foi acusado de maltratar um cidadão, digamos, num posto de saúde. Ou de furtar uma peça, alguma coisa. Exato. Aí administrativamente ele é exonerado e depois na apuração do crime acaba não se comprovando criminalmente essa situação. Aí ele vai tentar quando lá no crime se consegue provar que realmente aconteceu a irregularidade e no processo administrativo ele ganha. Ele fica. Pois é. Ele fica. Mas é justo isso. Mas vamos deixar esse assunto para outro dia, pode ser? Então, já fica convocado aí, o Matheus vai entrar em contato contigo, Orlando, pra gente falar sobre isso. Beleza, só para encerrar minha fala aqui, não podia deixar porque é dia do funcionário público, do servidor público, dia 28 agora, podia deixar de fazer uma homenagem aí, de parabenizar todos os servidores públicos, sejam municipais, estaduais, federais aí, pela passagem desse dia que é dia 28 de outubro aí. Dia 28? Dia 28, segunda-feira que vem. E vai ser ponto facultativo. De novo? De novo? Eu não gosto desse ponto facultativo, sinceramente. Eu não gosto de ponto facultativo. Nós já brigamos com o Valdomiro que tentou fazer uma abaixo-assinada aí. Nós já ficamos atravessados pro Valdomiro. Mas eu, pessoalmente, não é justo. O cidadão operário tem que trabalhar no feriado e o servidor público não trabalha, é ponto facultativo. Certo tá o prefeito de Tubarão, que acabou com o ponto facultativo.
facultativo. Pelo menos é o que está acontecendo. Eu pensei que tinha falado daquele prefeito de Colatina, o fake news lá. O prefeito fake news. Não, esse não. Mas, Orlando, um pedido aqui vamos parar com esse ponto facultativo. De lei é que nós temos uma diferença. Podemos discutir também no dia ali, porque nós temos uma diferença. Nós só podemos fazer o que está na lei. Enquanto a iniciativa privada, o patrão ele pode liberar o servidor, nós só podemos ter liberação naqueles dias específicos que a lei permitir. Então nós temos essa diferença. Eu não posso chegar para o Dr. Jonas hoje e pedir uma liberação. Não tens lei para te liberar. Só nos pontos, eventualmente só nos pontos facultativos nós podemos. Tá bom. Tudo bem, vamos lá. Um grande abraço a todos. Amanhã estaremos de volta com Rádio Revista Cidade. Você acompanhou o jornalismo de revista na Rádio da Informação. Rádio Revista Cidade. Compromisso social. Segunda e terça com super ofertas é no O Barateiro. Alface e repolho unidade, abobrinha verde o quilo 99 centavos. Ovos vermelho bandejão com 37,90.